Caríssimos irmãos e irmãs, muita paz a todos vocês reunidos neste primeiro dia da Semana Diocesana de Formação nas nossas diversas foranias, nas nossas 6 foranias. Que Deus os abençoe a todos e que vos coloque, cada um bem disponível para esta caminhada que estamos para iniciar. Eu dizia na propaganda, anunciando a Semana Diocesana de Formação, que começamos com esta Semana Diocesana de Formação com uma proposta nova. Tendo ouvido a Comissão Diocesana de Pastoral e refletido, então eu decidi sim, ao invés de termos temas aleatórios a cada ano, na Semana Diocesana de Formação vamos trabalhar de modo especial na nossa identidade de vida cristã. E aquilo que nos identifica é aquilo que já dizia Paulo: há uma só fé e um só batismo. E nós vamos então neste ano começar a percorrer e a perscrutar o Catecismo da Igreja Católica, com a sua primeira parte, que é a profissão de fé. O Catecismo da Igreja Católica é um fruto muito importante na vida da Igreja, que vai ser ouvido um pouquinho neste primeiro dia da formação. Mas eu queria lembrar, talvez, uma coisa que muita gente não se lembra. Em 1985, lá para o final do ano, São João Paulo II convocou um sínodo extraordinário dos bispos para fazer memória da caminhada dos 20 anos do Concílio Vaticano II. Já estamos nos 60 anos, mas em 1985, dos 20 anos do Concílio Vaticano II. E essa Assembleia Geral Extraordinária dos Bispos, entre tantas as coisas, já tínhamos há 2 anos o Código de Direito Canônico, que a gente chamava naquela época, o novo Código de Direito Canônico, mas, entre tantas coisas, os bispos acharam que precisamos ter um catecismo da Igreja Católica. Não que não tivesse antes, Na noite de hoje, vocês também vão ver brevemente a história da questão do catecismo na igreja. É muito bonita, A igreja sempre se preocupou com isso. Mas este documento, o Catecismo da Igreja Católica, veio à luz em 1992, aprovado pelo próprio Papa São João Paulo II. Então, nesta primeira noite, vocês vão ver, além dessa história do Catecismo da Igreja Católica, a estrutura desta obra no seu prólogo, então, compreender como ele está organizado, porque não é um livro que você lê da primeira à última página. Compreender também a importância do valor doutrinal. Meus irmãos, a nossa fé tem uma identidade, a nossa fé tem um conteúdo, não é do achismo. A tradição da igreja nos entrega uma fé que vem desde os tempos apostólicos e nós não podemos ignorar isso. Não precisamos ser teólogos profundos absolutamente, A missão do teólogo e da teóloga na igreja é bem específica. Nós não devemos viver a mesma missão dos teólogos, mas o conteúdo da fé, aquilo que é firmado, timbrado, selado pelo magistério da igreja. Como eu dizia, nesse primeiro encontro, nós vamos ter também uma questão muito prática. Não é um livro, como eu dizia, de ler, da primeira à última página, mas tem maneiras de utilizar este catecismo da Igreja Católica. Eu diria até que tem uma maneira de perscrutar, até mesmo de fazer uma leitura espiritual
Claro, não é o mesmo valor da Léxio Divina, da leitura orante, né? Mas de fazer uma leitura espiritual do Catecismo da Igreja Católica. E essas coisas, então, neste primeiro dia, que pode ser uma porção de informações, mas não se preocupe, isso vai ser dado a vocês e vai ser impresso também para vocês. Já digo já, é uma nova novidade nesse nosso itinerário de Semana Diocesana de Formação. Amanhã, segundo dia, nós não começamos já com o creio, que é, né, a profissão de fé, que é a coisa que nós vamos ouvir nessa Semana Diocesana de Formação. Mas nesta semana, nós vamos dar elementos teológicos importantes para podermos abordar os dados da fé, os artigos da fé. A fé procura compreender. Já dizia, né, os santos antigos da igreja, fides, querens, intellectum, Santo Agostinho, depois Santo Anselmo, a fé procura entender. Por isso, nós temos que dar alguns elementos, olha, eu vou usar uma palavra difícil, neste dia, no segundo dia, de antropologia teológica. O homem é capaz de Deus, capax Dei. O homem é capaz de compreender a Deus, de compreender ao Deus que fala. Ah, mas como esse Deus fala? Na quarta-feira, então, nós vamos abordar a grande questão da revelação. Em muitas religiões, o homem busca a Deus e descobre na sua busca a Deus. No cristianismo, na vida cristã, o homem não busca a Deus, é Deus que busca o homem. Não é o homem que descobre a Deus, mas é Deus que se revela ao homem. E isso também é um dado muito importante para a nossa vida de fé. No quarto dia, vamos falar exatamente da fé. Mas principalmente da fé que é resposta. Isso é muito importante, né? A fé não é pura e simplesmente uma elucubração intelectual e pronto. Claro, né? Temos que dar a razão da nossa fé, mas a fé não é simplesmente isso. Fé é uma resposta generosa que brota do coração. Claro que esta fé que nós temos, que tem um conteúdo, elas foram condensadas, vamos dizer assim, no símbolo apostólico, que é aquele que geralmente nós recitamos na missa aos domingos, e naquele mais complexo e bonito, por que não, o símbolo niceno-constantinopolitano, que apesar de todos vocês conhecerem, é como se eles fossem entregues a vocês ali no último dia. Queridos irmãos, que com paciência você ouça, procure compreender. Uma boa participação na Semana Diocesana de Formação. Que Deus abençoe e ilumine, né, aqueles que serão os assessores em cada forania. Aos irmãos da Forania Imaculada, que estão na Paróquia São Francisco, um abraço, Deus os abençoe. Aos irmãos que na Forania Rosário estão na Santa Rita do Palmira, que Deus os abençoe. Aos irmãos da Forania Fátima, que estão na Santa Rita do Cumbica, Deus os abençoe. Os irmãos da Forania de Bom Sucesso, uma parte está lá na Paróquia Santa Cruz Nossa Senhora Aparecida e a outra parte está lá na Paróquia Santo Alberto, que Deus os faça compreender grandemente todas as coisas. Os irmãos da Forania Aparecida estão no CDP, que Deus também conforte os corações e ilumine os olhos da fé. E os irmãos da Forania do Carmo, a mais nova forania da nossa diocese, que Deus os abençoe aí no Taboão. Boa semana a todos.
Música